Fala, gente, tudo já com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Bruno, aqui do Darkstante. Mês de dezembro está começando e aí é aquele momento que a gente vai fazendo aqui a retrospectiva do ano, né? E aí, para aqui pro canal, né, e para rede social, eu preparei o seguinte conteúdo, né? A ideia vai ser a gente ver aqui alguns conteúdos de outros booktokers, né? De booktubers, né? Que estão produzindo aí algum tipo de conteúdo de algum livro, né? Que foi tratado aqui no Darkstante. E a gente vai reagir junto aqui, enfim, saber concordar, discordar, né? Vamos tentar fazer o link aí, né? Quase como se fosse uma conversa aqui. Então, bora reagir junto aqui, tá certo? Pro vídeo de hoje, eu tô trazendo aqui, ó, esse livrinho aqui chamado Objetos Sobrenaturais, da autora Stussy Graham. Eu nunca vou acertar esse nome na pronúncia. E eu trouxe aqui a booktuber, né? A Samara Pimenta. Ela tem um canal aqui no YouTube chamado Hoje é Dia. É bem legal o canal dela, se vocês ainda não conhecem. Eu super recomendo, assim, dá uma olhada. Tem bastante material aqui, bem legal. E aí ela foi e fez um material aqui para falar sobre o livro aqui de Objetos Sobrenaturais, tá certo? E caso você se interesse, né, vai estar aqui em cima, né, o QR Code aqui, né, se vocês quiserem estar adquirindo e ajudando aqui o canal do Darkstante, né, fiquem à vontade aí também, tá bom? Vamos olhar o vídeo aqui junto. Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de conversar um pouquinho sobre o livro Objetos Sobrenaturais, Histórias Reais e Artefatos Sombrios, da autora Stacey Graham. E eu recebi esse livro de passagem. Ela também fala Graham, eu não sei se tá certo ou não, mas eu falo quase, né, Graham, enfim. Seria com a Dark Side Books. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para esse livro aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Mexam feito, amiga, vamos seguindo. 20 anos trabalhando como caça-fantasmas. E nesse livro, basicamente, ela vai falar um pouco sobre o seu trabalho. Vai falar onde você pode encontrar fantasmas, objetos e locais assombrados. Tipos de fantasmas, visões, ruídos e cheiros que podem surgir desses eventos sobrenaturais. Também Ela tá falando exatamente ali do primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele vai falando ali, né, dos objetos, dos lugares, enfim. É bem legal o primeiro capítulo desse livro, né? Quem gosta desse mundo sobrenatural, né? Eu acho que ele dá um popurrí, né, do que vem aí no livro, né? É bem legal mesmo, né? Vamos seguir. vamos saber como começa uma investigação sobrenatural, toda a pesquisa que é feita, o levantamento de dados dos locais ou do objeto, para saber a quem pertenceu, quando começou a apresentar esses eventos sobrenaturais. E também ela vai nos apresentar os equipamentos que são usados para esse tipo de investigação. Depois de passar todas essas informações básicas sobre o trabalho de um caça-fantasmas e sobre o sobrenatural em si, ela vai nos apresentar casos reais de casas mal assombradas, objetos assombrados possuídos como bonecos, espelhos e também restos mortais que assombram até hoje os seus parentes ou novos moradores da. Ela falou de boneco, eu aqui pensando aqui, tentando lembrar o nome do boneco. O boneco Robert. Eu não sei se vocês lembram que eu fiz material aqui desse boneco aqui no canal, nas redes sociais. O boneco é feio, assustador. Não, se vocês nunca viram esse boneco, depois joga no Google aí, boneco Robert, né? No meu ver, ele dá muito mais medo que a Annabelle, né? Mas, enfim, vai do gosto do freguês aí. Se você está à procura de um livro que pode te deixar de cabelo em pé ou um pouco encucado com o que está lendo, eu acho que esse livro aqui seria uma boa pedida sobre o tema. E claro, vai depender da sua crença, se você vai sentir ou não medo, ou se você vai Não dá medo acreditar ou não, não é no que bem a autora tranquilo está o trazendo livro. para você. Eu, por exemplo, não senti medo lendo esse livro, só teve uma história que me fez ficar um pouquinho com medinho, que eu achei um pouco bizarra, que foi de um boneco que se chama Boneco Robert. Olha aí. As histórias que mais me chamaram a atenção nesse livro são as histórias de hotéis assombrados, que eu acho que hotel, como passa muita gente, sempre tem algumas histórias bizarras. Tem um conto do hotel que eu fiz falando que tinha um casal de apaixonados, né? Que a moça, ela tava em espetáculo, enfim, na cidade, né? E aí ela
O pai não autorizou, né, o romance dela com essa pessoa, né? Eu sei que ela morre. Depois o cara morre também, tempos depois, né? E eles ficam lá, tipo... Há avistamentos, né, desse casal no hotel. É justamente aí... O pessoal acha que é um casal e quando você vai se aproximando eles somem, né? Bem curioso. E o hotel existe, tá certo? Para se contar. E também gostei muito das histórias sobre os oceanos, porque eu Eu não particularmente não gostei, gosto de não. nada que envolva oceano no sentido de eu Eu estar, tenho por medo de exemplo, no oceano. mar, fazer uma viagem de navio. Eu tenho pavor só de pensar. E as histórias que envolvem oceano são histórias bem interessantes, porque sempre tem aquelas histórias de navios que desapareceram. É porque navio, oceano, cara, o mar é um negócio muito misterioso, né? Eu não sei. Toda vez que eu vou ao mar, eu vejo aquele infinito, né? Bate um negócio assim, tipo. Quando eu tô na areia é um sentimento, mas quando você vai entrando no mar e você olha aquele horizonte e você foca, é uma imensidão e você tá no navio. Eu nunca fiz um passeio assim de barco, navio, quer dizer, de barco já fiz, né? Mas de navio eu teria medo real. Eu sou muito frouxo. Ou tripulantes que falaram que ouviram vozes ou barulhos estranhos durante a viagem. Então são sempre histórias muito interessantes. Por mais que eu não goste de oceano, essas coisas Também assim, não, eu amiga. sempre me sinto Não muito gosto não. envolvida em saber sobre essas histórias assombradas deles. Aqui também vamos ter histórias sobre pontes, onde pessoas se jogam delas, mas que por trás tem uma historinha bem bizarra que pode ter ou não envolvimento com essas mortes. Vamos ter também uma história envolvendo o fantasma do Ted Bundy. Pra quem adora ler histórias de bonecas Eu não lembro mais assombradas, desse também conto. vamos ter um capítulo aqui cheio de histórias. Inclusive vamos ter a história da Annabelle, que todo mundo já tá careca de saber dessa história. E tem a história aí do boneco Robert, que pra mim eu achei assim, achei uma história muito bizarra. E foi a única que me deixou com medo. Porque a Annabelle, gente, é uma história que me deixa um pouco apavorada, mas como eu já li em outros livros, já nem faz o mesmo efeito em mim. E outra... Eu senti isso também, Samara. Eu lendo, né, sobre a história de Annabelle, né? É bom porque você vê também a ótica da Stanley, né? Que é diferente, né? Quando você tá no ponto de vista da Stanley, é um detalhe, né? E quando você vai ler ali os Warriors, né? Principalmente aquele primeiro livro ali de Demonologistas, né? Que fala que tem um capítulo ali de Samara. Ixi, fugiu. Um capítulo ali de Annabelle, né? É uma outra ótica, né? A ótica dos Warriors, né? Então eu acho que é bem complementar. Mas eu concordo contigo que eu achei também o relato do boneco Robert mais estranho. E tem filme, tá? Se vocês forem procurar aí nos streams, tem o boneco Robert 1, tem o 2. O filme nessas coisas todas não, mas o conto desse livro é interessante. Outra coisa interessante é que conforme eu fui lendo esse livro, eu fui dando umas pesquisadas no Google mais sobre essas histórias, ver foto também dessas pessoas, desses objetos, dessas casas. Tudo Isso eu acho que existe. complementa muito pra história. O boneco Robert, por exemplo, Olha eu aí, achei ó. ele Olha. muito bizarro, muito feio por sinal. É E eu acho que muito é por isso que eu feio. acabei ficando mais impressionada, porque eu fui lá atrás pra ver a foto do boneco. O livro é repleto de gravuras, mas ele não tem fotos. Então é interessante você dar aquela pesquisadinha no Google depois que você acaba de fazer a leitura de cada caso. Sobre a escrita da autora, é uma escrita simples, fluida, É a bem leitura legal. vai muito rápido. Pra vocês terem ideia, quando eu peguei pra ler esse livro, em questão de 1 hora eu já tava na metade do livro. E sem contar, né, gente, que a diagramação desse livro aqui ajuda bastante. A letra tá Dark bem Side, amor. confortável pra fazer a Arrasa. leitura. E por ter muitas gravuras, isso também faz com que a leitura passe rápido. Mas eu preciso dizer... E que capa linda, né, desse livro, né? Porque, cara, olha a capa desse livro. Você já vai vendo ali que tem a diagramação legal, bacana, né? Tem os elementos aqui dos objetos, tem espelho, tem boneco, enfim, é bem legal mesmo. Aqui uma coisa que me incomodou durante a leitura. Não sei se vai incomodar todo mundo, às vezes as pessoas vão enxergar de outra forma, uma forma mais humorada, que foi simplesmente o alívio cômico que a autora traz o tempo inteiro. Aquelas famosas piadinhas que muito chato. eu acho que ela pesou muito a mão, ela não soube moderar, sabe? Pra dar um exemplo Foi pra isso mesmo. vocês, ela vai falar sobre as fotografias, logo no início do livro. Aí ela fala que se você pedir um X, às vezes o fantasminha vai lá e aparece na foto. É sem noção, isso é no final do primeiro capítulo. Eu lembro, nossa, esse negócio do fantasma dar um X é muito broxante. Você tá ali lendo, né?
Bem interessante, né, a história, né, quando ela tá falando ali, né, dos objetos, que o que é que vai medir ali, né, que vai captar, né, o som, a imagem. Aí, quando ela tá falando das fotografias, aí mete essas piadinhas, assim. Não foi só essa passagem, não, teve outras também. Mas, assim, se você ignora essas piadinhas, assim, fora de tom, é bem tranquila a leitura, mas achei meio sem noção também. Fotinha pra você. Outro exemplo também, do caso do Robert, boneco Robert. Doces começam a desaparecer e ela se pergunta se o Robert curte docinho. Tem outro caso também que ela É fala horrível. que o fantasma foi na cozinha fazer uma boquinha. E o outro caso também foi quando ela tava falando sobre o sal, a importância do sal de proteger você contra fantasmas, mas também resolve aí um pouco da sua vida quando você resolver comer batatas com pouco tempero. Eu não sei se eu falando assim dá pra vocês entenderem a questão das piadinhas, mas É durante a grave. leitura é como se ela estivesse falando algo muito sério e do nada ela insere uma piadinha que quebra É o clima de um negócio seriedade do sério. livro. O que me passou, não tô dizendo que essa foi E é sério, não é sentido de chato, é sério no sentido assim, científico, né? Ela vai narrando ali aquela coisa ali, né? Tipo assim, nossa, é um estudo, é uma cientista ali do assunto, né? Que ela vivenciou aquilo ali e tal, aí do nada essas piadinhas, mas enfim, bola pra questão da frente. autora. Mas o que me passou é como se ela estivesse debochando do seu próprio trabalho. Eu acho que já é um trabalho que muitas pessoas não dá credibilidade, É verdade. sabe? Caçoam. Não é um trabalho que as pessoas veem como um trabalho, nossa, que top. Tem pessoas que acham legal, mas a maioria não acha, não dá muita credibilidade pra isso. E ela falando dessa forma, parece como se ela estivesse debochando do próprio trabalho dela. E sem querer comparar, por exemplo, eu já li os livros do Ed da Lorraine Warren, são livros bem sérios. Inclusive, eu recomendo muito, depois que Bem vocês fizerem essa documental. leitura, lerem o primeiro livro do Ed Lorraine Warren, que é Os Demonologistas. É um livro muito bom e complementa muito esse, porque aqui ela vai falar sobre vários objetos, técnicas, forma de investigação, mas ela vai falar de uma forma bem básica. Eu comentei agora há pouco, não foi essa questão do livro aqui, Demonologistas, do Ed Lorraine, né? Eu li dois, né? Daquela coleção que tem os 4, né? Eu li Demonologistas e Vidas Eternas, né? Esse em questão que tem mais link aqui com esse livro aqui, do Objetos Sobrenaturais, ele é o livro do Demonologista, é um que tem a capinha branca, mais clara, né? E aí, enfim, eu também te fiz muito link. E o tom é muito sério, né, do livro ali. É um documentário. Parece que você tá lendo um livro documentário, sabe? Bem legal mesmo. Eu gosto do tom. Então eu acho que esse livro aqui seria bem interessante, se você ainda não leu nada sobre o gênero, pegar esse livro aqui como forma de primeira leitura sobre o gênero, pra você É legal. conhecer um pouco e depois pegar os livros do Ed, da Lorraine Warren, que eu acho que vai complementar muito bem essa leitura aqui. Eu acabei dando 3 pimentinhas e meia pra esse livro. Recomendo leitura pra quem não leu nada sobre o tema, pode ler, que eu acho que vocês não vão sentir tanto medo assim dessa leitura. E recomendo principalmente se você ama histórias reais, histórias de artefatos e casas mal assombradas. Eu acho que essa daqui é uma boa indicação, ainda mais que estamos no mês de outubro. Tem mês melhor pra ler esse tipo de leitura? Não tem, então super recomendo pra vocês. Lembrando que se você tiver interesse, eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo. Ela falou de um ponto que... Esqueci que ia comentar. Esqueci. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aqui da Samara Pimenta. Sim, lembra que eu ia comentar. Eu não lembro aqui a nota que eu dei para esse livro, mas assim, eu lembro que eu tirei ponto da minha avaliação quando eram uns contos muito chatos. Esse que ela citou, que tinha navio, que tinha oceano, tem um capítulo que é só de oceano. E tem várias histórias, assim, você espreme e sai um ou dois ali, legal, né? Tem outros ali, tipo, muitos contos que tem nesse livro, né? E aí, um ou outro que chama atenção. Eu separei uns 7 que me chamaram a atenção, mas o resto, assim, não achei tão interessante. Então é isso, gente. Se vocês gostaram aqui do canal aqui da colega, tá certo? Da Samara, vou deixar aqui o QR Codezinho para vocês seguirem também o canal dela. Bem legal, tá certo? Trouxe hoje aqui o vídeo do livro Objetos Sobrenaturais, mas e aí, enfim, depois eu quero saber de vocês aí, se vocês gostaram aqui desse formato aqui de vídeo, assim, reagindo e tal. Durante essa semana eu vou estar soltando aí um por dia, né? Então amanhã vai entrar outro aí pra gente reagir aqui junto, tá bom? Beijo, até a próxima. Fui!